I need somebody help, not just anybody. Olá, queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Leis do Sucesso. E hoje, claro, não poderia ser diferente. A gente vai falar da reforma que deve ser votada em caráter final ainda hoje. Algumas manobras estão ocorrendo, como a do senador Paulo Paim, que marcou 2 audiências públicas, sendo uma ontem e outra hoje, para discutir a reforma da Previdência, que deve ser votada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e pelo plenário da Casa hoje. Então, é importante a gente deixar claro que a aplicação do seu teor é virtualmente imediato. Então, vamos lá, né? Prepara o coração, porque tudo indica que teremos novas regras. Então, essa tentativa de alterar as regras da aposentadoria, pensões, benefícios, cria muita insegurança na população de uma forma geral e geram muitas dúvidas nos trabalhadores que estão próximos de se aposentar. Então, o que é ideal? Mesmo que ainda faltem alguns anos, você precisa fazer um planejamento, porque às vezes você acha que você vai se aposentar com valor. Como eu estava falando com várias pessoas por esses dias, e muitas delas, não, porque eu entrei no site do INSS, porque tem lá o valor que eu vou me aposentar. Tá. O valor que você acha que você vai se aposentar é o valor hoje, com as regras de hoje. Mudou a lei? Mudou tudo. Então, você precisa ver, primeiro, as regras de transição, se você se encaixa, qual a melhor para você, que são 5 regras de transição. Então, você precisa saber qual a regra melhor para você, qual se aplica ao seu caso. Por quê? Você tem que saber a forma que você vai recolher esse INSS, se vale a pena. Tem gente que, não, mas uma das pessoas estava calculando o valor de R$3.000, aí eu perguntei, falei, mas você sempre recolheu mais ou menos esse valor? Não, é que assim, eu fiquei muitos anos no salário mínimo, em torno de 7 anos. Eu falei, ok, só que hoje, no cálculo, que a gente exclui os 20% menores salários desde 7 de 94, vai mudar a regra. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho mais descarte. Então, esse período que essa pessoa contribuiu, 7 anos pelo salário mínimo, vai entrar todo no cálculo. Então, será que compensa? Ela tem um trabalho e ela quer fazer uma complementação. Será que vale a pena você pegar esse dinheiro e investir? Porque daqui 5 anos, a gente tem que lembrar que, muito provavelmente, a gente vai ter outra reforma. Então, vale a pena você investir? O que acontece? Nesse planejamento é feito um trabalho que vai mostrar a regra antiga, vai mostrar a regra nova, quanto você deve contribuir, mais ou menos qual a regra de transição que você se encaixa. Por quê? Porque a falta de informação, se eu não estivesse conversando com essa pessoa, ela ia fazer o quê? Ela ia pegar e ia pagar, ia complementar o INSS. Foi assim, por acaso, sabe? Quando você está conversando e aí comenta, aí você fala, não, mas espera aí, tá errado. Se você fizer isso, claro que depois eu vou fazer um estudo aprofundado, mas assim, só de conversar você já sabe mais ou menos o que está acontecendo, porque quem faz isso o dia inteiro, a gente já tem uma ideia. Então, é importante você se planejar, é importante você saber como está a sua situação, como fica na regra nova, porque às vezes você está achando que você vai se aposentar pelo teto, porque aí exclui os 20% menores, só que aí você não vai mais se aposentar pelo teto. Então, é importante você estar informado do que vai acontecer, porque muita mudança vai acontecer. E aí você, às vezes, tem gente que até hoje acha que a média é feita dos últimos 36 salários. Gente, essa lei mudou faz 19 anos. Então, mudou totalmente a forma de você conceder um benefício. Claro que você não tem que saber tudo, você trabalha na sua área, você tem que entender do que você faz, mas é importante você saber o que está acontecendo. E vai mudar muita coisa. Vai mudar os benefícios. Hoje em dia, todo mundo quer o quê? Aposentadoria por invalidez. Vai mudar, porque a aposentadoria por invalidez, o valor dela vai ser menor do que o valor do auxílio-doença. Quem vai querer a aposentadoria por invalidez? Ninguém. Então, tudo isso
precisa ser verificado. Você precisa verificar como está a sua situação, fazer um estudo, um planejamento, porque é muito importante para você não perder dinheiro. Porque aí você, não vou fazer, depois eu faço. Quando você vai ver, passaram 10 anos e você às vezes investiu um dinheiro desnecessário. Principalmente para quem trabalha, para quem é facultativo, para quem... A pessoa que trabalha como autônomo, que trabalha numa empresa, ela tem que recolher aquilo, mas às vezes ela pode se planejar, se ela está perto do teto, ela pode fazer um recolhimento complementar. É importante, eu estava conversando ontem com uma cliente, ela falou, na hora de eu me aposentar, me chamaram e perguntaram, falaram que eles não iam aceitar um monte de recolhimento, o contador virou para mim e falou, eles são tudo louco. Ela falou, não discute, recolhe e acabou. Só que o que acontece? Ela recolheu como 11%, como trabalhador de baixa renda. Quando você contribui desta maneira, você só pode se aposentar por idade. Só que ela não queria se aposentar por idade, ela queria se aposentar por tempo de contribuição e contar aqueles salários. E aí, até o rapaz do INSS foi muito legal de avisar, falar, não vai entrar, porque você tem que recolher essa diferença. Esses 9%, de 11% para 20%, se você não recolher esses 9%, esse período não entra na contagem. E aí o contador falou, mas ele é louco. Ela, não, manda recolher. E tá certo, entendeu? O servidor do INSS tem toda a razão. Porque se não recolher, se não ia entrar. Então, isso você faz num planejamento, porque muitas vezes você trabalha com o contador te dá, mas o contador, ele conhece aquilo assim superficialmente, ele não vai se aprofundar, ele não sabe quando dá um problema desse, o porquê, como é que resolve. Por ele falou, não paga, tá errado, isso tem que contar. Só que não, tá certo, não pode contar se você recolheu 11%. Então, muita coisa tá mudando. Então, essa reforma, assim, vai mexer com tudo. É importante você estar sabendo para você ver até que ponto isso vai interferir na sua vida. Então, vamos falar um pouquinho. O LOAS, como é que ficou o LOAS? Porque teve aquela confusão que o governo queria, a partir de 60 anos, colocar a pessoa para receber R$400. Só a partir de 70 anos, ela passaria a receber os 998. Permaneceu inalterado. Então, o benefício de prestação continuada que o governo propôs foram retiradas pelos deputados durante a tramitação do texto. Então, agora, e após a aprovação da reforma, continuam a valer as mesmas regras. Então, você vai lá, você é pago a partir de 65 anos e para pessoas com deficiência. Então, uma das exigências é a comprovação da pessoa ser baixa renda, que é 1/4 de salário mínimo por pessoa da casa. Então, você tem que ser baixa renda. Não importa, mas eu tenho um filho deficiente. É baixa renda? A renda familiar, como é que é? É mais do que 1/4 do salário mínimo? É, então não tem direito, tá? Esse é um critério que não... mas depende, tem algumas exceções, tá? Quem teve, por exemplo, um problema, nasceu com um problema em virtude daquele remédio, talidomida, uma coisa assim, essa pessoa, assim, ela pode receber um benefício, mas não está vinculado ao valor, se ela é baixa renda ou não. Alguns benefícios não, mas o LOAS, sim, o LOAS tem essa questão de baixa renda. Então, eu tenho meu pai, por exemplo, que recebe 2 salários. Ontem me fizeram essa pergunta. Meu pai recebe, acho que mais do que um salário. Minha mãe tem direito? Não. Ela é casada com ele, não é? Então, se você dividir pela família, o que vai acontecer? Vai ser mais do que 1/4 do salário mínimo. Então, não tem direito, tá? Então, você tem que fazer essa pergunta e aí você já vai saber. Então, o LOAS permanece inalterado. O PIS também ficou inalterado porque o governo pretendia modificar, mas os senadores aprovaram destaque, né, que foi o pedido de alteração do texto, feito por bancadas parlamentares. Então, com isso, o abono salarial do PIS será pago a trabalhadores com carteira assinada que recebem até 2 salários mínimos hoje, que é um montante de R$ 996. E o governo queria que esse benefício fosse pago apenas para os trabalhadores com renda mensal média de até R$ 1.364. Então, graças a Deus, esse também não passou. Agora, a gente teve muita mudança na pensão por morte, porque esse benefício, hoje ele é 100%, né?
Então, a pessoa é aposentada, ela morre, deixou para a mulher, a viúva vai receber 100% do que o marido recebia na aposentadoria. Só que aí agora, ao invés de 100%, o valor do salário de benefício do segurado que morreu, a família vai ter direito a um percentual que vai variar conforme o número de dependentes. Então, olha só o que já caiu. Então, ele começa em 50%, mais 10% por dependente, sendo o mínimo 60% quando tem a viúva ou um filho e o máximo de 100%. E, além disso, a reforma restringe o acúmulo de aposentadoria, restringe, eu não disse proíbe, restringe. Então, ou seja, você vai pegar o benefício maior e o menor, ele vai sofrer uma diminuição. Aí ele vai ser limitado de acordo com o valor. Então, se você recebe esse menor, 998, ele vai ter uma redução de 10%. E conforme vai aumentando o valor, a redução vai sendo maior, até chegar em 80% do valor. Então, olha, ele sofre. Então, a viúva já vai receber 60%. Depois, ele ainda vai sofrer mais uma diminuição. Ou seja, a pensão por morte vai ficar bem complicada. Então, não muda para aposentado. Se ele ficar viúvo, muda. Porque hoje ele receberia 100%. Então, aprovou hoje, se a pessoa morreu ontem, se tivesse morrido ontem, receberia 100%. Foi aprovada hoje, entrou em vigor, já recebe menos. Olha que loucura. Então, por isso a gente tem que ficar atento, a gente tem que saber o que está acontecendo, o que mudou, porque vai interferir na vida de todo mundo. Todo mundo vai um dia, tá certo que alguns já nem contam. O que é um erro também muito comum, às vezes a pessoa acha que ela nunca vai envelhecer, que ela nunca vai precisar daquele dinheiro, e passa muito rápido. E quando você vai ver, você já está com idade, e isso eu vejo todo dia no escritório. Gente que chora porque você faz o levantamento, a pessoa não tem o tempo. Não tem e não vai conseguir. Entendeu? Faltam 10 anos. A pessoa já está com 80 anos, ela fala, eu não vou mais contribuir. Eu não vou, sabe? Porque eu peguei um emprego ali que não me registraram, eu peguei um outro emprego. Então, essa pessoa, o que acontece? Ela perde, ela não vai ter direito à aposentadoria, porque ela achou que ela nunca ia precisar daquele dinheiro, só que a situação financeira muda. Então, um dia você está com muito dinheiro, no outro dia você pode não ter nada. Então, precisa tomar cuidado. Outra questão que eles queriam, como é que fica o FGTS? Não teve nenhuma mudança, porque na PEC, no começo, quando ela foi enviada ao Congresso, o governo queria o fim do recolhimento de FGTS a trabalhadores que já estavam aposentados, porque o aposentado recolhe igual. Se ele permanece no mesmo emprego, ele pode sacar o FGTS. Se ele muda de empresa, ele não saca, tem que ficar lá. Então, em caso de demissão do aposentado, não seria mais devida a multa indenizatória de 40% sobre o saldo depositado. Isso foi assim, quando saiu, o que tinha de aposentado desesperado, mas isso foi uma gordura que o governo colocou quando ele apresentou a PEC, ele pôs essa gordura para depois ele negociar. Então, aí ele falou, não, então tudo bem, vocês não querem? Então eu vou tirar, olha, eu estou cedendo, eu tiro essa parte que não vai pagar os 40% para aposentado. Eu lembro que na época muita gente me ligava, o que eu faço, me aposento ou não? Pode aposentar porque isso é gordura, vai sair. É a primeira coisa que sai essa multa dos 40% que eles não vão manter. Dito e feito, já saiu, não vai, já está fora. Então, você aposentado, que continua trabalhando, fique tranquilo, em caso de demissão, vai ter multa indenizatória de 40% do FGTS. Bom, e o que significa estados e municípios fora da reforma da Previdência? Bom, isso significa que regras de aposentadoria de servidores públicos estaduais e municipais, elas não serão alteradas pela reforma da Previdência. Elas continuam como estão atualmente e elas podem ser alteradas nas assembleias legislativas e câmaras municipais. O governo propôs a reforma da Previdência para todos, inclusive para o funcionalismo de estados e municípios. Mas o trecho ele caiu na Câmara. Quando chegou lá, caiu. Então, a inclusão de estados e municípios da reforma é o ponto-chave da PEC paralela.
Gente, o negócio é o seguinte, essa reforma tá tão ruim que a gente até brinca que é uma deforma, né? Que reforma é para melhorar, então quando é para piorar é uma deforma. Mas tudo bem, o negócio tá tão ruim, a pressão tá tão grande para passar, que eles fizeram uma PEC paralela, porque não dá para resolver. O certo seria o Senado mudar tudo, volta para a Câmara para depois voltar para o Senado. Só que não tem tempo para isso. E aí, o que eles fizeram? Então, tira, já que tá uma porcaria, tá tudo uma porcaria, mas então tira e num segundo momento a gente vai discutir isso. Na PEC paralela, agora segue a porcaria do jeito que tá para ser aprovada. Literalmente é isso que tá acontecendo. Então, a pressão é muita, eles vão aprovar de qualquer jeito, porque o mercado financeiro está fazendo uma pressão enorme. Então, sabe, como se a economia fosse mudar da água para o vinho. Nos primeiros 6 meses, 1 ano, é isso que vai acontecer. Depois a gente volta para a crise, tá? Então, por quê? Porque você está tirando dinheiro da economia. A pessoa está lá na maior corrida para aposentadoria. Quando ela está chegando, o que acontece? Muda a regra. Nos 45 do segundo tempo. Isso é Brasil, então vai mudar a regra. Você está tirando dinheiro. Muita gente que já estava... Bom, eles são muito bonzinhos, né? Quem está há menos de 2 anos entra na regra de transição dos 50%. Mas essa pessoa, ela vai entrar na regra de transição dos 50%. O que é isso? Falta 1 ano para ela se aposentar. Ela vai pagar 6 meses de pedágio. Mas não é só o pedágio. Ela vai ter, mas eu pago pedágio, vai aplicar a regra antiga. Não, não vai não, vai ser a regra nova. Você vai entrar com todos os seus salários de contribuição a partir de 7 de 94 e tem mais um detalhezinho, vai entrar o fator previdenciário. Então, ou seja, aqueles que já estão para se aposentar, faltando muito pouco tempo, eles vão ter que pagar pedágio, entra fator previdenciário, a regra 8696, que dava direito a uma aposentadoria integral, ela morre, ela vai virar o quê? Mas não, o governo está falando que tem a regra 8696, tem, mas agora ela não te dá mais uma aposentadoria integral. O que é aposentadoria integral? É aquela que está na média dos salários. Você fez a média, chegou em R$3.000. Se você, mulher, tem 30 anos de contribuição, ontem, né, hoje, que ainda não foi aprovada, hoje, mais 30 anos de contribuição, mais a idade, você chegou em 86, você vai receber os R$3.000. Mudou a lei, você não vai mais receber R$3.000. Vai entrar na regra nova, tá? Se você não tem o direito adquirido, mas eu tenho, daqui 1 ano eu vou ter o direito adquirido. Não é isso. Direito adquirido é quem já tinha o direito antes da lei entrar em vigor. Isso é direito adquirido. Se você não tem, não há. Mas faltava um dia. Faltava um dia, você não tinha. Então, você não tem que falar em direito adquirido. Direito adquirido é assim, eu já tenho o tempo, eu já entrei na regra 86, eu estou esperando, sabe lá o que, para eu poder... Ou, assim, eu entrei na regra, eu não quero me aposentar agora, porque se eu me aposentar, eles me mandam embora no meu emprego, mas eu tenho direito adquirido. Daqui 1 ano eu falo, não, mas eu prefiro a lei antiga. Claro que você não vai fazer isso na louca, você vai fazer a conta, né? Antes de você dar entrada, você vai ver qual a lei vai te favorecer mais. Claro, provavelmente vai ser, sem dúvida, a regra 8696. Mudou a lei, ela vai ser apenas uma via de acesso, uma ponte para você chegar na aposentadoria, não precisar a mulher chegar nos 62 anos e o homem nos 65. Então, ela vai servir, essa regra 8696, ela vai ser só uma alça de acesso para você poder se aposentar. Não é mais aposentadoria integral. A mulher, para receber agora, com essa virada da lei, com essa mudança, para ela receber uma aposentadoria integral, ela tem que trabalhar 35 anos. Um homem, então, o que é a média? Ela chegou, ela tem uma média ali de R$5.000. Para ela receber essa média, sem ter nenhum redutor, ela vai ter que trabalhar 35 anos. O homem, por sua vez, ele vai ter que trabalhar 40 anos para ter direito a essa aposentadoria integral. Só que assim, vamos supor, para um homem estar 40 anos
registrado ou contribuindo, ele precisa, em média, ter trabalhado uns 52 anos. Por quê? Porque tem período que não recolhe, tem período que está em empresa, a empresa não registra. Então, essa pessoa tem os buracos. Então, o que acontece? Você está deixando a pessoa se aposentar para ela ter 52 anos para receber integral de trabalho, ela tem a idade, ela está com uma idade avançada. Então, a ideia é cada vez mais dificultar a aposentadoria. Aí tá, daqui 5 anos, provavelmente vai ter outra mudança, vai ter outra reforma. E fora isso, a gente já vem tendo leis à parte, a gente já vem, no começo do ano foi aprovada a lei que diz o seguinte: se você se aposentou em menos de 10 anos, o INSS pode ir lá te chamar e falar, traga os carnês, traga tudo, porque eu não estou achando aqui esses pagamentos. Pô, mas eu estou aposentado há 9 anos, não me interessa, eu vou rever, eu tenho esse direito. Aí revê e cancela a aposentadoria. Tem caso, infelizmente, eles estão chamando, eles estão recebendo os funcionários do INSS para fazer isso, para passar um pente fino. Então, assim, tem suspeita de fraude? Eles vão cancelar. Então, você, aposentado, não jogue. Já jogou fora? Tá, não precisa surtar. Vamos esperar, porque pode ser que eles não chamem, porque tem muito benefício suspeito. Então, muita gente está sendo chamada. Agora, tudo bem, você já jogou fora, mas você que não jogou, não jogue. Documento é uma coisa que você não deve jogar fora, guarda. Então, passou 10 anos, aí tudo bem, você pode jogar. Eu não jogaria, porque a lei, do jeito que está mudando, cada hora muda, eles não tinham isso, agora inventaram isso que em 10 anos ele poderia rever, mas não pagava o servidor para te chamar. A sorte é que tem pouco servidor, e os poucos que tem, eles estão fazendo aposentadoria doidado, todo mundo quer se aposentar. Então, dificilmente a pessoa vai ser chamada, assim, só casos, assim, gravíssimos. Mas não jogue fora, é muito importante. E agora, principalmente, né, nesse tempo que a gente está vivendo, de muda tudo, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, gente, fiquem informados, acompanhem os nossos programas, que a gente vai explicando, cada programa a gente vai explicando um pouquinho, para que vocês possam entender as mudanças que estão ocorrendo no nosso país. Gente, fiquem com Deus, e às 20 horas estaremos de volta com mais um Leis do Sucesso. Até lá!